Professor, eu estou com dúvidas dos títulos que eu defini para compor os meus capítulos, se eles estão de acordo, se eu escolhi o modelo de capítulo de acordo com o que eu quero falar, com o título. Vou te dar, nesse vídeo, dicas importantes para você saber fazer essa avaliação e essa correção por você mesmo. Vamos lá. Então, primeira dica: quando você for escrever o título, você observa o que é que você está propondo falar. Aqui, por exemplo, nesse título você diz Evolução Histórica da Moeda e Críticas Neoclássicas à Centralização Monetária. Eu posso falar em dois assuntos em um capítulo só? Pode, se esses dois assuntos eles tiverem uma proximidade muito grande de ideias, de abordagem. Se forem coisas que são mais diferentes, específicas, aí o ideal é fazer um capítulo para cada ideia. Exemplo prático: evolução histórica da moeda. Aqui caberia naturalmente um capítulo histórico, né? Você está falando da evolução histórica da moeda. Críticas neoclássicas à centralização monetária. Aqui caberia, né, um outro capítulo, de repente, para você falar, discutir essas críticas. E aí, talvez você pudesse abordar em um capítulo, talvez, teórico, algo que você, no teórico, por exemplo, você pode ir falando das ideias dos autores sobre o tema, trazendo aí o ponto de vista de cada autor com relação à teoria, a centralização da moeda, o teórico, ou o capítulo até mesmo de embasamento. O que é que eu quero que você entenda? Não tem um modelo ideal para tal capítulo. Tem essa combinação do modelo com o que você quer falar. Então, evolução histórica da moeda. Se eu estou falando da história, então o modelo histórico vai atender muito bem essa ideia. Se eu estou falando de a importância, né? Por exemplo, o papel das autoridades monetárias, né? O papel, a importância. Então, o capítulo conceitual é muito apropriado para esse tipo de capítulo, né? Aqui já, nesse 2.1, quando você trata origens e funções da moeda, aí esses dois tópicos eu acho que dá para tratar muito bem aqui nesse capítulo, funciona muito bem, porque você vai falar da origem e ao mesmo tempo você pode ir discutindo aí as funções de cada moeda, a origem de tal moeda, se deu de tal forma e ela tem a função disso. Então, assim, eu acho que você pode, aqui funciona muito bem, né? Então, é esse olhar que você tem que ter, né? Será que essas duas ideias, elas casam bem aqui no capítulo? Aqui você colocou como histórico, né? Porque você vai falar sobre a origem da moeda, né? Mas aí é outra ideia que você precisa verificar. Olha só como é uma avaliação que você pode fazer. Origens e funções da moeda. Quando você fala na evolução histórica da moeda, você já, dentro dessa evolução, você não já vai pontuar a origem, uma vez que você vai falar da evolução. Ela evoluiu, então aí você vai ter que falar sobre a origem, né? Então veja, talvez aqui você fosse só falar sobre as funções da moeda. Então, as origens, de certa forma, você não já vai contemplar nesse capítulo de evolução histórica da moeda. Então, olha que é uma adaptação que você pode fazer nesses títulos, né? É um olhar que você precisa ter. Então, talvez aqui fosse interessante falar só sobre as funções, porque a origem você já pode contemplar nesse capítulo de evolução histórica da moeda. E aí, dentro de evolução, você já fala da origem. Então, se originou disso e foi evoluindo, quando a gente fala de evolução de algo, de certa forma vai ter que contemplar aí o ponto de partida, né, a origem, para você também poder, após falar da origem, falar da evolução. Então, funções da moeda, caberia aqui um capítulo, e um capítulo conceitual encaixaria muito bem. Então, veja, são avaliações, olhares que você pode fazer. No nosso treinamento, né, no nosso curso, aqui nas aulas, nós temos, né, como você bem pontuou, já assisti essa aula, mas eu vou só retomar para reforçar essa orientação, né? No módulo 4, a gente tem uma aula que ela é específica, que fala dos tipos de capítulo. Olha só, aqui, tipos de capítulo, qual modelo escolher.
você vai escolher de acordo com o que você vai falar. Se você vai trazer o conceito de alguma coisa, falar a importância de alguma coisa, trazer características, o conceitual atende muito bem. É o histórico, vai mostrar a história do tema no passado e como está hoje, por isso que eu falei, ó, a origem e evolução, ó, no passado e como está hoje, então histórico, né? Teórico, ponto de vista dos autores sobre o tema do capítulo atualmente. Então é uma escolha que você vai fazendo, e esse olhar com relação aos títulos também é importante que você pode ter, né? E é algo bem simples, faça essa avaliação, né? Porque às vezes quando o aluno traz temas diferentes, que não estão casando muito, dá para falar em capítulos diferentes. Se ficar num capítulo só, de repente o aluno pode se confundir, falar mais sobre um e comprometer mais o outro, né? E aí isso não é muito positivo, tá bom? Então fique atento a essas dicas, espero ter ajudado. Até o próximo vídeo, bons estudos!